Boa noite, eu sou Deise Aguilera, terapeuta holística, e esse é o programa O Sagrado Feminino. Hoje eu quero apresentar uma deusa nova para algumas de vocês, Xela-na-gig. Ela é uma deusa muito antiga. E existem muitas informações sobre essas deusas que foram perdidas conforme as religiões entraram e foram tirando o lugar da deusa. E Xela-na-gig é uma deusa com a face escura da deusa. Aquelas deusas que têm a face mais transformadora, transmutadora e que traz essa energia das nossas sombras para que possamos olhar, compreender e transformar. E quando pensamos na energia da deusa, dentro das religiões modernas, todas elas retiraram essa face escura da deusa. Compreendemos a energia da deusa como Mãe Maria, que é uma divindade na Igreja Católica, onde ela é pura e imaculada. Apenas existe a parte de luz dessa deusa, Mãe Maria, como uma energia resplandecente de muito amor, de muita compaixão e muito integrada com a maternidade, sem nenhuma face escura. Já nas religiões antigas, isso era muito comum de se olhar. Deusas que tinham essa face transformadora, ceifadora, que havia essa sombra que existe em cada uma de nós, pois todas nós estamos nos transformando, assim como homens também vêm para essa terra para vencer os seus obstáculos internos e se transformar rumo a uma vida melhor, a uma ascensão, a uma volta à nossa essência criadora. E todo esse trabalho, ele não acontece se não olharmos para essas nossas sombras, se não entendermos cada parte dela. E é claro que nem tudo conseguimos olhar e cavucar de uma forma clara, consciente. E esse é o trabalho da mulher sagrada, que ela deixe fluir essas emoções. Pois a energia da mulher sagrada é aquela que compreende a energia do feminino. Isso significa que ela deixa de ser mental para que ela seja emocional. E essas energias fluam através dela sem que ela necessite ficar elaborando muitas questões tão profundamente. Ela apenas vive esses processos de vida, morte e renascimento de uma forma orgânica, natural. E essa transformação que essa deusa traz para nós, Xela-na-gig, ela diz sobre essa força da mulher, representada em muitos países de formas muito antigas, desde Irlanda, Escócia, França, Grã-Bretanha. Muitos foram os locais encontrados com essas representações dessa deusa. E essa representação dessa deusa, ela não é uma deusa exuberante como muitas que se apresentam para a humanidade. Ela é retratada de uma forma muito diferente. A maioria dessas retratações é de uma mulher velha, magra, muitas vezes nua, com um tórax muito magro, muito esquelético, e com seios pendentes e secos, como uma velha mesmo. A cabeça triangular e poucos cabelos na sua cabeça. Uma boca semiaberta e mostrando seus dentes. Ela é representada muitas vezes agachada, com as pernas abertas e as suas mãos puxando e expondo a sua vulva. E isso para algumas mulheres, acredito que para a maioria delas, pode ser uma representação horrível sobre o feminino, que não é cheio de graça, que não é cheio de flores, não é cheio de energia de alegria. E
muitas vezes rejeitamos essa face do feminino, onde ele se mostra de uma forma feia, magra, com seios murchos, mostrando a vulva. Isso parece tão ruim para algumas mulheres. E, na verdade, essa é uma face que devemos compreender de uma forma maior. Entender o que essa deusa quer nos mostrar com essa representação de sua face. Além dessa postura corporal, mostrando toda essa sua força de mulher que já viveu por muitos anos e que agora está numa outra face, o que mais essa deusa Xelanajig quer mostrar para cada uma de nós? Os simbolismos são muito complexos e muitas coisas, muitas informações se perderam com o tempo. Porém, quando olhamos essa figura dessa deusa, entendemos que essa vulva exposta traz uma indicação dessas portas primordiais, como uma passagem misteriosa entre a vida e a morte. Os escritos cristãos antigos consideravam feios, repelentes, imorais, e traziam uma situação onde ela trazia uma energia de morte, de amedrontamento. Era muito comum que se colocassem imagens dessa deusa em cima das portas, representando ali uma força de guardiã, aonde ela espantaria todas as forças contrárias da vida, não permitindo que as forças da morte e as forças contrárias ao amor pudessem chegar até cada um de nós. Existem escritos também que mostram que essa face dessa deusa, que falamos como celta, mas que existem origens muito, muito, muito antigas de sua existência, ela é uma parte de outras deusas também, porque todas as deusas elas têm uma parte luminosa e uma parte das sombras, e às vezes elas são associadas a outras deusas, trazendo como uma outra face da deusa. E nesse sentido, a interpretação metafísica de Xela é um aspecto da deusa Kailash, como a manifestação do portal oculto, que se abre nos tempos e locais de transição. Assim como a transição também acontece na nossa vida. E todos os dias encontramos situações que fazem com que a gente pense, analise e transforme situações e crenças do velho em situações novas. Por isso é tão importante que possamos ter o nosso diário de reflexão, para que cada dia possamos escrever nesse diário sobre as nossas transformações. O que aconteceu hoje, no meu dia, que eu posso escrever ali, que me trouxe um olhar novo para uma nova situação? Às vezes passamos uma vida inteira olhando uma situação, um jeito nosso, uma forma de viver como a forma correta, sem nos transformar, sem entender que precisamos daquela transformação. E mesmo que outras pessoas digam para você, ei, você tem essa característica que não é muito saudável, muito salutar, ainda assim você não enxerga essa característica e você perde muitas vezes a oportunidade de ter uma consciência maior sobre esse aspecto. Pois quando temos consciência sobre o aspecto, conseguimos transformar. E essa é a grande chave, ter consciência sobre as nossas mudanças. Então pode ser que você seja uma pessoa um pouco arrogante ou uma pessoa um pouco iludida com a vida, e mesmo que as pessoas tragam essa informação para você de uma maneira ou outra, você não percebe. E continua não percebendo por toda uma vida, a não ser que você comece a se analisar de uma outra maneira, escrevendo, observando e
aprendendo com o novo, pois todos os dias pessoas novas, situações novas podem cruzar a sua vida, seja num livro, seja num vídeo, seja num programa de rádio, de TV, um amigo. Todo momento é um momento de aprender algo novo e devemos capturar essas informações para que elas sejam agentes transformadores da nossa vida. No mundo antigo, essas deusas representavam essa força divina que vem nos auxiliar de alguma maneira nas nossas transformações, nas nossas passagens para um mundo novo em que estamos abrindo e percorrendo, e nessa busca pelo nosso divino. E hoje, no mundo moderno, muitas vezes deixamos de aprender com as pequenas coisas, com a conversa na hora do café, com alguém que traz uma informação que aparentemente é boba, sem importância, mas que se você parar um momento e refletir sobre as informações recebidas naquele dia, muitas transformações acontecerão para você. Tudo no âmbito interno, pois essas consciências, elas devem transformar a gente de dentro para fora, para que possamos conquistar o nosso divino de uma forma concreta. Trabalhar com a energia de Shela Navig pode ser invocada para limpezas, energias estagnadas, retirando a negatividade física, emocional, espiritual, pois Shela remove doenças físicas, em órgãos mesmos do feminino, como o útero, ovário, seios, limpando as feridas e ajudando a lidar melhor com os lutos e com as perdas, que ainda é um tema que precisamos trabalhar muito. Temos ainda muita dificuldade de lidar com as perdas, com os lutos, com os fracassos. Estamos sempre deixando isso meio de lado, sem nos envolver profundamente. Ainda é um tema para muitas conversas aqui dentro desse programa. Então essa deusa Shela, ela auxilia nessa expansão, na abertura e na confiança interna do ciclo novo, para que possamos olhar a vida de uma forma maior, aonde o mistério do outro lado do mundo, aquele que devemos atravessar nessa nossa jornada, seja marcado por um mar de possibilidades, aonde cada objeto que cruza o nosso caminho, cada pessoa que cruza o nosso caminho, cada vento que passa por nós é um aprendizado que devemos absorver, se não de forma consciente, de forma energética, para que possamos atravessar esse mar profundo das nossas emoções, nos transformando e nos modificando de uma maneira integral. Essa deusa também traz uma força muito grande para que possamos integrar e entrelaçar o plano físico e o espiritual de uma forma que o nosso desafio com a nossa missão encarnatória nessa vida, ele seja coerente. Dessa maneira, ela permite que possamos estar na nossa presença divina, sem que possamos nos perder nesses pequenos momentos da vida, aonde tiramos o foco de nós, da nossa presença, do que podemos nos transformar e estamos às vezes prestando atenção em coisas que não fazem sentido e deixando brechas para que energias invasoras possam estar entrando em nós e modificando o nosso pensamento. Então, nesse sentido, Shela, ela traz uma energia de proteção, onde estamos centradas em nós mesmas, sem permitir que outras energias, que são espirituais e energéticas, possam invadir essa transformação tão preciosa em nossa vida. Existem animais sagrados que têm essa representação junto com essa deusa, que é a garça e a cegonha. Antigamente a garça, ela representava a morte, essa transição entre um mundo e outro.
E a cegonha, ela traz essa força do nascimento. É comum ver imagens de cegonhas trazendo bebês em seu bico. Então essas duas faces são representações também dessa deusa Shela, que traz a vida e a morte, a transformação e o renascimento. Shela traz essa visão psíquica desses dois lados. E ela caminha também conosco nos ritos de passagem da gravidez, do parto, da menopausa, da morte, do nascimento. E isso é uma força que devemos adquirir. Trabalhar com a energia das deusas significa ancorar, trazer essa situação de energia maior para a nossa energia aqui na Terra, onde passamos por muitas situações difíceis, como uma gravidez, por exemplo, como um parto, que muitas vezes pode representar até a morte para uma mulher, ou mesmo a menopausa, que para algumas mulheres é uma verdadeira morte, pois ela vai perdendo a juventude e vai entrando numa outra situação de vida, onde é marcada por uma pele mais envelhecida, pela perda dos hormônios e muitas vezes por uma insatisfação de viver essa fase, na qual devemos aceitar e compreender que precisamos viver com alegria todas as fases da vida: o nascimento, o florescimento, a maternidade e também o nosso envelhecimento e morte. Trabalhar com Shela Lajig é uma força muito grande e ela esteve presente desde sempre na humanidade, trazendo com força essa visão aonde ela se mostra de uma maneira que ninguém quer ver. Uma mulher envelhecida, com peitos caídos, magra, com poucos cabelos, com a vulva aparecendo. Isso é mostrar a nossa face mais profunda, aonde muitas vezes estamos tentando esconder para nós mesmas. Então vestimos máscaras e tentamos nos conduzir na vida de uma forma adequada. E eu digo a você que busca o seu caminho sagrado, a forma adequada de se conduzir na vida é ser você quem você é. Não importa se você é grosseira ou se você é amável. Não importa se você é uma pessoa egocêntrica ou se é uma mulher submissa. Você precisa aceitar quem você é. E o caminho da transformação estará aberto para que você faça os ajustes necessários nesse caminho. Mas fingir que você muitas vezes é outra pessoa, se escondendo com máscaras, aonde você não se mostra verdadeiramente, traz muito sofrimento. Sofrimento esse que muitas mulheres trazem durante a história, trazendo essa força mascarada da mulher, aonde ela precisa ser sexy, onde ela precisa ser sempre nova e bonita, com os cabelos longos, pretos, brilhantes ou loiros, e nunca uma mulher que tem todas as suas fases mostradas, assim como as suas fragilidades. A mulher agora quer ser forte, decidida e estar num local, muitas vezes, que não é dela. Ela não precisa ser uma mulher chorona, cheia de melindres, mas ela também não precisa ser uma mulher guerreira, forte demais, aonde ela não se permite ser quem ela é. Precisamos aprender quem somos nós. E para essa avaliação verdadeira, é necessário parar e estar um momento conosco mesmo. Assumir as nossas sombras, assumir a nossa face, muitas vezes que dizemos como ruim, mas que é transformadora, que faz com que nós possamos viver a vida e atravessar esses obstáculos internos com maturidade. Precisamos ter maturidade, olhar para as nossas perdas, lutos e fracassos como uma marca realmente viva, que nos leva para a nossa força interna de harmonia. Estamos aqui buscando a harmonia,
Mas para isso precisamos aceitar tudo, tudo como é, e não rejeitar a nossa face mais sombria. Precisamos ser como essa deusa, Xelanajig, e mostrar quem somos. E para isso, pedimos a Xelanajig que possa estar conosco durante toda essa semana, para que possamos estar integrada com quem somos de verdade, com todas as faces da deusa em nós, pois somos a deusa também. E estamos nessa energia do feminino nos transformando, como as sementes que caem na terra e se transformam em belas árvores, e que seus frutos nascem e caem e novamente voltam para a terra, se fertilizando e voltando a ser força e nutrição para essas árvores. Devemos aceitar todas as nossas fases, todas as nossas faces e ser o que devemos ser nesse mundo. Viver a nossa essência e aceitar tudo, pois assim trilharemos um caminho natural, orgânico para o nosso sagrado feminino. Esse foi o programa dessa semana. Espero que essa semana seja uma semana de reflexão sobre tudo isso que foi falado. Você pode saber um pouco mais sobre o meu trabalho através do meu blog, deiseaguileraterapeuta.blogspot.com.br ou através do meu site www.movimentandosonhos.com.br. Que essa semana seja um círculo sagrado dentro e fora de você, e que a deusa esteja transformando as suas ligações com você mesma. Até a semana que vem.